gente não pode deixar de falar das fraturas atípicas. As fraturas atípicas, elas são definidas como as fraturas que podem acometer logo abaixo do trocânter menor até a região supracondiliana do fêmur distal. Então, notem, ela pode ser desde aqui, como a gente tem exemplificado, uma sub, até uma diafisária e uma diafisária abaixo. Qual que é o público-alvo dessa fratura? Então, são mulheres pós-menopausa, asiáticas, que fazem uso de alendronato. Tá? Por mais de 5 anos. Ainda da epidemiologia, o que a gente tem que lembrar? Que as fraturas atípicas, elas ocupam em torno de 3 a 10% das fraturas subtrocanterianas. Elas tendem a ocorrer com 10 anos a menos que os pacientes que têm a fratura típica subtrocanteriana. E elas não possuem lesões associadas, tá? Quando você vai avaliar a lesão associada, é no fêmur contralateral e são sinais de fratura também do mesmo tipo, atípica. Como a gente tem aqui, ó, em torno de 28 a 53% dos pacientes que são radiografados, você encontra sinais de fratura ou eminência de fratura atípica no membro contralateral. Então, lembre-se, o uso de bifosfonatos tem influência nesses pacientes, principalmente os pacientes que usam alendronato. A clínica do paciente, como a gente já falou, é a dor prodrômica, então o paciente vai queixar de dor localizada, edema, dificuldade de deambulação, de descarga de carga, e não tem história de trauma. E se tiver, é um trauma mínimo. O que a gente vai procurar no raio-x? Que na atípica é padrão, traço transverso. Traço transverso, menor que 30 graus, então traço transverso. Outra coisa que a gente vai encontrar é a espícula óssea medial, o espessamento lateral, o espessamento da cortical lateral, você vê o periósteo mais espesso ali. E quando você faz a radiografia contralateral, ou às vezes você faz um paciente que está queixando de dor, ainda não fraturou, mas está em vias de, você vai encontrar esse espessamento aqui do periósteo, da cortical, que a gente chama, né, na literatura eles trazem como sinal da temida linha preta, tá? E aí, mais bem visto na tomografia, na ressonância, você consegue ver bem bonitinho o sinal da linha preta nessa região que está mostrando um risco iminente de fratura. Quais são os critérios que a sociedade americana colocou? Na verdade, não são critérios, né? São condições. Para a gente definir que essa fratura é uma fratura atípica. Existem 5 condições. E para que você afirme que esse paciente tem uma fratura atípica, ele precisa cumprir 4. Tá? É obrigatoriamente 4. Existem 4 das condições maiores, tá? Porque existem as condições maiores e as condições menores. As condições menores, elas podem coexistir com as maiores, mas ela não tem obrigatoriedade de existir para você classificar essa fratura como uma fratura atípica. Quais são as condições maiores? Então, aquela fratura que foi por trauma mínimo ou atraumática, primeiro tópico. Depois, tem que olhar a característica da fratura. Via de regra, fratura transversa ou uma oblíqua bem curtinha, tá? Mas a transversa é o carro-chefe. E aí, que acomete o início da fratura é na cortical lateral. A gente tem que identificar que essas fraturas não têm comunição, elas são fraturas transversas. E a presença de espícula medial também é uma condição maior. Então, você vai olhar aqui, vai ter uma espícula medial do fragmento, a cortical lateral espessa, o traço transverso. Nas fraturas que são incompletas, você tem que ver que o traço ele se inicia na cortical lateral. Então, isso também é uma das condições. Já as condições menores, né? Quais são? Espessamento generalizado da cortical, principalmente da cortical lateral, dor prodrômica uni ou bilateral, fraturas bilaterais completas ou incompletas e o retardo de consolidação, que é muito característico desse tipo de fratura.